Pronto. E aí, Alan? Pronto. E aí, Boa beleza? tarde. Beleza. Boa tarde, Adelmo. Boa tarde aos ouvintes do canal. Certo. O canal bateu o recorde de De visualização. visualizações, né? Começou com 10, É. aí depois foi para 30 visualizações, É. agora tá mais de 70. É. Tá. Ou tá É vendo? progressivo, né? Tá ruim se tivesse ao contrário. Mas tá indo bem. Hoje o assunto que nós vamos falar, Adelmo, vamos falar sobre morte. É. É um assunto bem. Nesse modo de pandemia, falar de morte é difícil, mas a gente precisa tocar nesse assunto. Por quê? Quando uma mulher está gestante, Sim. a gente não tem certeza, embora a gente queira, deseje, de que aquela criança vai, de fato, nascer. Certo, certo. Por isso ter todo aquele cuidado pré-natal e tal, tanta coisa, acompanhamento, cuidado de subir escada, cuidado com peso e tal. Tá bom. Mas a certeza que nós temos é que se ela nascer, ela vai morrer. Infelizmente, esse é um assunto bem delicado. Eu sou pai, né? Sim. E é difícil, mas assim, a morte é uma certeza para todos os homens, né? E aí, as pessoas, para fugir dessa realidade, aí cria algumas fantasias, cria algumas coisas justamente para poder minimizar essa dor. Eu acho que aceitar é mais fácil, né? Na verdade, aceitar é mais fácil. Não estou dizendo que é fácil você passar um luto, não é isso. Eu sei que é muito difícil. Passei semana retrasada, Adelmo, com o irmão da nossa igreja. Foi muito dolorido. Chorei muito, porque foi muito dolorido, realmente. Pelo fato de ser humano, nós estamos dotados de sentimentos. Mas essa é uma realidade que todos nós conhecemos. Vai chegar essa hora para todo mundo. E aí, fica como? Aí, rapaz. Vou fazer igual o Junior Play. E aí eu fico como? E aí vamos ver o que a Bíblia nos fala a esse respeito. É verdade. Primeiro, vamos falar um pouco do que é morte, né? Eu acho que é fácil dizer. Sim. Né? Morte é findar. Sim. Chegou o fim. Chegou o fim sem possibilidade de reaver, sem possibilidade de reanimar. Sim. Pronto, morreu, Sim. acabou. Sim. Morte é fim, chegou o fim. E aí nós utilizamos dessa palavra morte no nosso contexto, no nosso cotidiano, para muitas outras coisas, não necessariamente para o luto. Como, por exemplo, morreu o assunto. Sei. Uma figura, Uma né? figura. Linguagem, né? Ou seja, esse assunto finalizou. Não tem mais chance do assunto retornar. Morreu o assunto. Deve ser assim, né? Às vezes morre e ressuscita. Mas tem uns poderosos aí, mágicos, que faz ressuscitar. Mas morreu o assunto. Então, morte é fim. Do ponto de vista biológico, é a mesma coisa. Né? Sei. As células, né? Eu não sou da área, mas né, pelo célula eu sei o que é. Uhum. Pelo menos eu acho que eu sei. Então, as células, o sistema que deve funcionar bem, parou. Certo. Acabou, sem chance de choque, de nada, para ele voltar. Não tem ciência que resolva. Não tem conversa, não tem remédio, não tem técnica, não tem nada. E aí existe aquela questão, morte cerebral. Por quê? O cérebro parou, não tem mais chance de retornar. Embora outros órgãos do corpo estejam funcionando. Aqueles órgãos não morreram, porque eles estão funcionando, estão ativos. Então, morte é quando entra em inatividade total. Então, veja que isso é morte. É o fim de um ciclo. Sim. Fechou o ciclo, morreu. Desde quando nós éramos crianças, né? Apesar que muito de nós é criança até hoje, desde quando a gente era pequeno, a gente sempre ouviu nas escolas, né? Certo. O homem nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Certo. Não é verdade? Então, houve alguns... Não, né? foi uma atualização que tiraram morre, né? A atualização não tem mais o morre. Mas houve algumas coisas no meio aí. Por quê? O homem nasce, né? Às vezes não cresce. Às vezes também não reproduz. Mas ele morre. Não tem jeito. Mesmo atualizando. E também, às vezes também não envelhece, né? Mas, deixa lá. Mas a certeza é que nós vamos morrer um dia, né? Isso aí não tem conversa. De onde surgiu? Sim. Pronto. De onde começou? Da onde começou isso aí? No Éden. Sim. Deus criou todas as coisas.
Assim eu classifico, né? E eu creio que muitos outros podem pensar Sim. igual a mim. Fechou com chave de ouro a criação. Certo. Criou o ser humano. Ok. Para quê? Para que domine Os animais. os animais. Ou a seja, terra. tudo aqui que ele fez, ele administre. Certo. Na verdade, ou seja, o homem agora ele vai glorificar a Deus, né? Daquilo que Deus fez. Certo. Só que entrou o pecado, Eita. né? Intruso. Entrou o pecado. Alan, como foi que entrou o pecado? Eu não tenho base, não tenho dados bíblicos sobre isso. Podemos ter lá um versículo lá na frente, o outro tal, mas que a gente não. Isso não é na nossa conta. É. Mas o pecado entrou. Quando o pecado entrou, em que sentido? Lá na desobediência, quando Deus disse tudo o que ele fez, o homem podia usufruir de tudo. Fazer aqui uma análise aqui do que é o ser humano. Tinha lá um exemplo, não que a Bíblia diga isso, mas estou dando um exemplo. 3.000 espécies de árvores, de plantas, que ele podia usufruir e tal. Tudo. Justamente aquilo podia ir que ele foi. Sim. Tinha 3.000 para ir, ele foi naquilo podia. É assim. Mas quanto mais você fala pra não fazer... Mas é que dá a curiosidade, o olho brilha. É essa que é a curiosidade. Então, assim, por que foi que Eva foi iludida? Assim, o texto bíblico não deixa isso claro. Mas, sabendo que é o ser humano, eu chego ao entendimento de que ela foi lá um dia, olhou, né? Foi lá ver outros frutos, aí olhou de novo. Rapaz, por que não pode comer essa E fruta? até é ruim quando vê assim, é Sério, feio, rapaz, mas ela queria aquele. Essa aqui, a folha é mais bonita que aquela de lá, por que essa aqui não pode comer esse fruto? E aí começou a, né? E aí a serpente, né? Isso aqui é por minha conta, né? É, Nós claro. não temos texto bíblico para isso. Estou falando baseado no que é o ser humano, né? Sim, A sim. curiosidade, e olhando, rapaz, que fruto bonito, não sei a cor dele, né? É, Eu vou dizer verde, vou dizer que é maçã. Pronto, vou dizer que é rosa. Um fruto rosa, é. lá Ah, lindo. maçã é rosa? Que maçã é essa? Não vou dizer que é. Não vou dizer, pô, se eu dizer que é vermelho, eu vou dizer que é maçã, né? É uma manga É rosa. uma bicha, não tem jeito. E olhou lá, falei, rapaz, aquele fruto ali, acho que esse aí. Por quê, rapaz? Aí a serpente vem, mas rapaz, deixa disso e tal. Só que Deus tinha avisado a eles de que no dia ele podia fazer o que quisesse. Certo. Só não poderia usufruir do fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? Gênesis capítulo 2. Só que ele disse, porque no dia em que dela comerdes, o que vai acontecer? Certamente morrereis. Você que é professor, esse nome aí tá dando um veredito, Não, né? é veredito, ali é juízo. Certamente. Quando... Certamente, não tem chance de... Não vai ter ciência que resolva. Não vai ter conversa. Certamente morrerás. Pronto, Certo. foi um aviso. Quando Eva... Um aviso prévio. Quando Eva tomou do fruto, né? E conseguiu que Adão não deixasse ela só no pecado, Sim, ela sim. conseguiu chamar Adão para ela, porque Adão foi lá, mas rapaz, tu comeu do fruto que... Não, mas toma aqui também. Ele foi lá e creu. Então, quer dizer, o que aconteceu ali? Condenou toda a geração após Certo, ele. Certo. Certo? E isso foi o que aconteceu. Esse entendimento, o apóstolo Paulo traz muito bem. Né? O apóstolo Paulo Certo. traz esse resumo nisso em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz, por um homem entrou pecado no mundo. Para aí. Por que por um homem? Não foi Eva que foi lá? Podia ser por uma mulher. Sim, e aí, me explica isso agora. E aí? Só que a responsabilidade foi dada ao homem. Certo. Foi dada a Adão. Aqui não é essa minha palavra, essa minha fala, está desprovida de machismo. Estou dizendo... Esse canal o povo até gosta. Ah, pronto. Pode falar. Pode falar. Não tem isso não. Então assim, Deus... Porque senão, só um minuto, a gente falou assunto sobre sexo com os meninos, a gente tem que tirar essas escamas chatas, porque o contexto desse texto judaico-cristão, ele é do Oriente Médio. Certo. Se eu colocar o politicamente correto, essas profecias são anuladas. Não, com certeza. Não, a gente não, tranquilo. Entendeu? Não é o que... Pode falar como tá Pronto. aí. Então assim, ele colocou a responsabilidade sobre o homem. Isso aí, Pronto. acabou. O homem
desproveu a mulher. Sim, aí é outro caso. Não foi isso que aconteceu? Isso. Desproveu. Fazendo o quê? Em Salmos diz que ele estava trabalhando, ele cuidando da terra e não sei o quê, tudo bem. Mas a mulher ficou desprovida nesse tempo. Certo. Quando ela foi ludibriada e enganada pela serpente, e quando ele chegou, ele permitiu ser enganado também. Sim, Pronto. sim. Então, sobre ele, que infelizmente, alguns colocam a culpa toda na mulher. Não é. Aí isso que é o machismo. Aí tem mulheres hoje que, em algumas culturas, que só pode mostrar o olho. Isso. Imagine um sol de lascar desse, cabelo, braço, perna, tudo Sim. coberto, só o olho do lado de fora. Então, assim, vamos deixar isso pra lá. Mas o que aconteceu, o homem pecou diante de Deus. Certo. O homem pecou e aí agora condenou toda a raça humana. Porque dali surgiria todos os seres humanos. Certo. Todos os seres humanos. Né? Há um recorte. Há um recorte de muitas outras histórias, porque não é a intenção da Bíblia de trazer essas outras histórias e se mostrar de como tudo começou e até por que estamos nessa situação hoje. Sim. Entendeu? Então, assim, mas tudo, a parte de ser humano, não tem homo sapiens, homem não sei o que lá, homem lá, nada disso. Tudo partiu de Adão e Eva. Pronto, acabou. Biblicamente é isso. Tudo partiu deles. Isso. Mas Caim casou com quem? É com um dos parentes dele. Pronto. Que não tem um registro, porque não é irrelevante. Sim. Mas tudo partiu de Adão e Eva. Só tinha eles dois. Isso. Não tinha outro lá. Veio não sei de quem, de onde. Não existe isso. Deus só criou Adão. Foi os homens criados. Deus criou Adão e Eva. A partir dali, os seres foram gerados. Certo. Aí gerou a terra deles. E aí foi. Isso. Irmão com irmã, primo com primo. E aí pau quebrou e aí foi. Sim, que não era errado. Não era errado. Não era errado. Aí, resultado. O homem pecou. O homem já a partir daquele momento do pecado, o homem já estava condenado à morte. Não tem história. Certo? E quando fala dessa morte, desse ciclo, o homem já estava destinado a findar. Sim. A findar esse ciclo. Ele só ia ter agora uma pequena parte para poder desfrutar daquilo que Deus fez. E depois ficar na saudade. Tchau. Vai embora. Só que, com isso, houve duas implicações. Certo. A morte física. O homem morre fisicamente. Coração para, rim para, cérebro para, ele não respira mais, pronto. E a espiritual. Certo. Ou seja, o homem agora, porque no texto bíblico, retornando aqui, Deus fez o homem do pó e soprou em suas narinas a alma vivente. Isso. Né? O homem agora passou a ter uma porção de Deus nele. Isso. Era um barro lá jogado lá. Não valia nada. Mas agora Deus coloca uma porção dele no homem. É a animação que deu para... Exatamente. O homem tem um pedaço de Deus nele. Né? Tem um pouco de Deus nele. O homem pecou, perdeu isso. Embora respire, embora viva, né? Faça isso, corra, vai para lá, vem para cá, pule, tal, durma, acorde. Perdeu esse pedaço de Deus nele por causa do pecado. Certo. Já em Gênesis capítulo 3, eu fujo muito do assunto, mas eu acho que hoje não fugi não. Estou falando da morte. Sim, sim. Então, assim, aí agora, em Gênesis 3,15, Deus já deixou lá a promessa, né, de que da mulher nasceria a semente que pisaria na cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar, né? Eu entendo que se referindo aí à cruz, no momento da cruz em que Cristo, esse ferido calcanhar, é quando Cristo na cruz, né, realmente foi ferido, mas ele ressuscitou, né, esmagou a cabeça da serpente, ou seja, a serpente não tem mais força de condenar ninguém à morte espiritual, a separação total de Deus, porque agora Jesus, ele pagou essa dívida que nós tínhamos com Deus. Certo. Jesus pagou essa dívida com o seu sangue e agora nós já
temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Né? Certo. Então, a serpente perdeu a sua força nesse sentido, né? Então, ela vai ficar com aqueles que rejeitam a Cristo. Só. Mas ela não tem mais poder, porque agora temos um agente que, vamos dizer assim, vou ser aqui superficial, um antídoto para o coronavírus do pecado. Sim. Então, assim... Que espalha tão rápido, mas o coronavírus não tem a letalidade do pecado. Não tem, não. Enfermidade nenhuma tem. Então, assim... Então, o homem agora morreu. Uhum. Acabou. O homem perdeu essa comunhão com Deus, morreu perante Deus. Então, agora o homem morre 2 vezes. Ele, além de morrer fisicamente, né? E Eclesiastes, capítulo 12, né? Versículo 7, diz: e o pó volte à terra que o era, isso. E o espírito volte a Deus que o deu. Então, assim, o homem volta para o pó, tchau, não tem mais chance, não tem mais jeito. E o espírito volte a Deus que o deu. Para quê? Justamente, eu recorro ao versículo de Hebreus, lá no Novo Testamento, né? Capítulo 9, versículo 27. Ao homem está destinado a morrer uma vez. Isso. Vindo depois disto, o juízo. Volta para ser julgado. Certo. Então, veja que agora, daí nasceu a questão da morte. Então, o homem agora morre por causa do pecado. Certo. A morte veio por causa do pecado. Pronto. Agora, a nossa salvação, ela ocorre, né, em vida, certo. Mas se concretiza depois da morte. O Alan, ó, uma coisa interessante aí de puxar, eu sei que a gente hoje vai fazer menor os vídeos, mas deixa eu lhe falar, ó. A Bíblia, eu sempre uso termos mais do Velho Testamento do que você usa mais do Novo, né? Para não ficar só baseado no Novo. Mais uma coisa que eu quero deixar claro é o seguinte. Nós vemos hoje no contexto de alucinação, a turma tomou um porre universal e ninguém morria antes. Deus fez o mundo, ninguém morria. E agora com o coronavírus a turma morreu, né? E eu tenho uns dados ali de anos, certo, do DataSUS, né? Eu vou até rapidinho botar aqui, só pra gente entrar nesse assunto rápido. Bota aí. Coloca aí pra gente ver. Porque assim, a turma fala tanto, aí eu peguei e falei, vou olhar no DataSUS, deixa eu ver aqui, pra galera aqui. E é um dado oficial do governo, né? E não é de agora, é de todos os anos, né? Aqui, ó, eu comecei por 2017, né? Então, deixa eu transferir aqui a tela pra galera também ver. Então, fica complicado, porque assim, parece que a turma não morria, né? Então, vamos lá, ó. Vamos dar a lida aqui. Então, 2017, óbitos por residência e por região. Aqui é a mortalidade Brasil. Certo. Aí ele separou a região. Nordeste, tá vendo? Todas 5. Então, no total, em 2017, 1.312.663. Esse foi em 2017. Nem só ia falar em coronavírus. Nem tinha. Pelo menos na linguagem política, né? Agora aqui vamos para 2018. 1 milhão... E sempre a região Nordeste tá... E a Nordeste e a Sudeste tá fazendo protagonismo. Tá levantando o número. E em 2019, que antes do coronavírus, 1.300.000 de lavar fumaça. No auge do coronavírus, foi menor do que... Mas então, vamos voltar para nós aqui. Essa questão que, às vezes, eu não quero falar de corona, que eu ia perder tempo com essas besteiras. Sim. Agora é o seguinte, o que eu quero falar, porque muitos cristãos, assim, eu posso falar com isso porque eu tive amigos que se mataram. Problema de quem não teve, de quem não sei o que lá, mas eu conheço pessoas que entrou em estado... tomou um pileque universal com a turma e suicidou-se, como diz o outro. Se suicidou-se a si mesmo. Suicidou-se a si mesmo. Teve 2. Isso, e não morreu por causa de corona, por causa de falta de dinheiro, morreu porque toda vez que ligava uma TV e tal. Isso aconteceu com vários outros que eu não conheço. Tô falando só de 2 que eu conheci.
Então, o que acontece? E cristãos, um cliente meu me chamou esses dias e pediu: Adelmo, conversa com um amigo meu, porque ele tá numa loucura, só sai de máscara, de luva, não sei o que lá, e diz que tá com medo de matar a mãe dele, porque ele é responsável pela mãe dele que mora lá e tal. Aí infelizmente, eu tive que ser insensível nessa hora. Aí chamei o rapaz e falei bem assim: meu querido, bora conversar aqui 2 minutos. Você tem pai e mãe? Não, só tenho uma mãe. Cadê seu pai? Morreu. Ele morreu esse ano por causa do coronavírus? Não, ele morreu antes. Eu falei: é porque o ser humano morre. Aí eu falei: uma criança, como disse Salomão, o que ela fez pra morrer? Ela nasceu, só abriu o olho e morreu. Não é obrigado, que a turma botou um parâmetro, Alan, que a turma tem que morrer aos 90, 100 anos. Não. E a Bíblia diz que ela pode morrer até quando abrir o olho. Basta estar vivo para morrer. Basta estar vivo. Né? E essa questão, eu sei que a ciência hoje, o ser humano quer dar um migué em Deus e não vai dar. O ser humano acha que a ciência vai evoluir de tal maneira que ele não vai mais morrer. Vão botar coração de todo mundo, de porco, de seja lá quem for, vai fazer transplante de tudo, vai mudar a pele, vai eternizar o cérebro em uma máquina. A gente sabe que isso não vai acontecer. Porque é uma determinação divina, não está... É um tá. decreto. E Jesus, quando veio, que falou bem assim... aquela palavra de Jesus, do louco, que vai pedir a sua alma hoje. O que é que você tem feito? Né? E se você esperar também só aqui, Paulo já está falando, que você... é um miserável. É miserável. Porque não é aqui. Porque a Bíblia já demonstrou, só em botar o homem no Éden, já disse que era um estado transitório. Você está passando uma experiência aqui. Tá entendendo? Verdade. Mas a sua vida, na verdade, é espiritual. Pronto, deixa eu concluir aqui, que eu tenho assim um delay. Eu aprendi essa palavra. Todo mundo fala delay, não sei nem o que é. É atraso. É o atraso, né? É atraso. Tem um atrasozinho assim em relação como é que a argumentar. Isso. Eu tô aqui, vou pra lá, volto, vou pra cá, volto, e daqui a pouco eu embolo tudo. Mas uma coisa interessante, voltando ao ponto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que o apóstolo Paulo diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo. Sim. Consequência, pelo pecado veio a morte. Sim. A morte passou para todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, veja... logo todos vão morrer. Não, acabou. Veja todos pecaram, então todos vão morrer. Veja que o apóstolo Paulo, ele faz um resumo... de lá do Gênesis, por um homem, Adão, entrou o pecado. Sim, muito claro. Com o pecado veio a morte. E aí a morte passou para todo mundo. Ok. E aí, por isso que todos pecaram. Ou seja, e 1 Coríntios capítulo 15, o próprio apóstolo Paulo, combatendo, a gente já falou sobre isso, a questão da ressurreição. Sim. Que muitos não criam na ressurreição. Sim. Né? Judaísmo tem duas vertentes também, né? No versículo 19, se nós esperarmos Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis que todos os homens. Ele chega a dizer, lá na frente, a partir do versículo 20 em diante: insensatos, não sabeis vós que uma semente para nascer, tem que morrer. Primeiro, ela tem que morrer. É verdade. Então, assim, a vida se alimenta da morte. Você vê que coisa interessante. Sim. Mas não é verdade? Sim. Quer dizer, eu tô lá, já dei esse exemplo aqui, tô lá na fila do transplante. Eu preciso viver, mas para me viver eu preciso que alguém morra para mim viver. Sim, sim. Então, veja que... Você tá desejando que a pessoa morra para que você ganhe o órgão dela. Assim, oh Deus, que me dê esse coração, mas que ninguém morra. Não tem como, meu filho. Alguém tem que morrer. Tá entendendo? Eu não quero que ninguém morra. Se morrer, morro ruim. Para que eu fique, né? Não fique com a mente pesada e tal. Mas não tem jeito. Então é o ciclo. Sim. Um ciclo se encerra para que outro comece. Sim. E aí vai, é o ciclo. É a pessoa, se ninguém morresse... Menina, a gente ia morar onde? É que ela tá aguentando de gente de casa. Até o Brasil, com essa dimensão, não dava mais. Não dava mais. A Europa tinha morrido há muito tempo. Muito tempo. Se não morre, a gente mais matava. Porque não... Por quê? E mataram por quê na Primeira Guerra? Segundo por causa disso. Vamos diminuir. Vamos diminuir. Né? Segundo a teoria da conspiração aí, né? Tal, que o coronavírus veio uma solução para acabar com isso. Mas deixa eu falar que eu não vou entrar nisso aí, não. Isso aí é aqueles memes, aquele negócio que a gente ouve. Mas assim...
brincadeiras à parte, a morte é uma certeza para todos nós. Certo. Se ela é uma certeza, né? O que é que eu devo fazer? Meu irmão, viver. Sim. Eu vou viver. Que eu não sei lá o dia que eu vou morrer, eu tenho que viver. Agora, o que é viver? Viver não é você se prostituir, não é você acabar com a sua saúde, não é você tomar nada de ninguém, né? Sim. Viver é você usufruir das coisas que Deus lhe deu e você abençoar alguém com isso. Isso é verdade. viver. Tem coisa melhor do que isso? É você verdade. poder ver um sorriso de uma criança, de um Sim, pai, de uma sim. família, você se sentir alegre. Isso é viver. Então, assim, tem até eu não li no livro, vi no filme. Falei no livro vai dar trabalho, né? É mais fácil ver o filme. Vai ver o filme. Mas eu vi no filme uma frase bem interessante. Dizia bem assim: se você não tem medo da morte, você é um corajoso. Mas se você tem medo de viver, você é um covarde. Sim, sim. Então tem muita gente que não tem medo de morrer, mas tem medo de viver. É um covarde. A gente tem que querer viver. Viver é bom, viver é uma dádiva, é um dom de Deus. Né? Então, se eu sei que a morte é certa, né? Não sei o dia, né? Mas eu sei que a morte é certa, então eu vou viver, meu companheiro. Eu vou fazer o que eu puder fazer. Isso. Eu vou estudar, eu vou fazer o mestrado, eu vou fazer doutorado, eu vou comprar uma fazenda, eu vou tal. Sem esquecer de uma coisa. De tudo isso que eu falei, não pode esquecer na minha vida que eu tenho que ter Deus. Sim, sim. Tenho que buscar a Deus, eu tenho que viver com Deus. Não posso viver dissociado dele. Então, esse é o primordial de tudo, é viver com Deus, viver para Deus. Isso é muito, muito bom. Creio que essa palavra viver para Deus, talvez seja um pouco, né? Alguns têm alguma dificuldade de entender essa expressão. Mas, Adelmo, a Bíblia nos diz, né? Estou aqui falando na Bíblia, se eu não amo meu irmão que vejo, sim. Como vou amar Deus que não vejo? Porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Sim. Então, assim, eu preciso amar o meu irmão, eu preciso amar o meu próximo. Sim. Né? Assistir nas suas dificuldades, sim. dar bronca, reclamar, ajudar ele, né? Porque eu tô dando branco reclamando por amor, eu tô ajudando ele para que ele não caia no buraco. Então, assim, assistindo nas suas dificuldades, quem quer que seja, o meu próximo. Certo, certo. Tá entendendo? O que eu não posso fazer eu vou ajudar lá um cara lá não sei de onde e tal, e deixar meu próximo... Não, eu vou ajudar meu próximo, e aí... Sim, a gente vê muito essa filantropia, né? De longe, né? E aí vai ter um contágio. O próximo vai morrer do outro próximo, e que lá vai, e acabou, tá todo mundo ajudado. Então, assim, por isso fica a mensagem. Salmos capítulo 3, versículo 5. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, deitar e dormir, todo homem faz. Se tiver dificuldade, tá aí, drogas aí à vontade aí. Né? Se pegar um porrete e arrumar na cabeça da pessoa também, drogas resolve? Lícitas. Resolve, paulada, um soco na nuca, mas drogas lícitas, né? E para os mais abusados, as ilícitas. Mas a pessoa toma diazepam. Né? Toma um xarope, aquele xarope, porque meu sonífero é aquele xarope pra engordar, como é o nome daquele xarope? Esqueci, rapaz. Tem um xaropezinho que dá um sono terrível. Tá com sono? Vai no médico, fala assim, me dá um xarope para eu ter vontade de comer, aumentar meu apetite. Menina, que lhe dá um sono. Pronto, aí você dorme. O problema é... 2 em 1. Qual o problema? O problema é que você deita e você dorme. Agora você acorda? Porque acordar, aí é Deus. Então, veja que nós estamos sempre nessa... Rapaz, eu vou deitar e dormir. Aí você deita, dorme e não acorda, e agora? Então, assim, se a morte é algo certo para o ser humano, o que é que eu vou fazer? Meu irmão, eu vou viver. Eu vou viver. Você lembra esse versículo aí? Eu não sei se leram errado. Leram errado. Porque pelo que a turma cita, parece que ele acordou, deitou e dormiu porque o Senhor não fez essa separação. Não, tem uma separação aí. Como é? Eu deitei, dormi. Vírgula. Acordei porque o Senhor me sustentou. Ah, entendi agora. Então, assim... Não é desse jeito. Não, deitar e dormir
Aí... Foi ele que dispôs a fazer isso. Inclusive, existe aí uma mensagem, várias mensagens nesse texto, né? Às vezes a pessoa deita e não consegue dormir, né? Tem vários problemas, preocupações e tal. Mas vai chegar um momento que ele vai dormir, que ele vai descansar. O corpo vai dizer assim, ó, mesmo que você não queira, você está preocupado, eu vou lhe resetar aqui. Tá! Pronto. Você desmaia aí, pronto. Eu vou lhe resetar, quem não tá aguentando sou eu. Aí ele reseta o camarada lá, né? A mulher, o homem e tal. Uhum. Agora ele vai acordar? Aí é outra conversa. Então, assim, perceba que se a morte é algo certo para o homem, né? Eu preciso resolver, preciso viver. Quem é a vida? Segundo a Bíblia, a vida é Jesus. Certo. Né? Evangelho de João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 14. Né? No 14, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Isso. Jesus é a vida, ele não é vida, ele é a vida. Né? Evangelho de João, capítulo 10, né? Versículo 10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Versículo 11, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, viver é você viver ao lado de Cristo. Você ter Cristo como o seu mentor. É você ter Cristo como o seu salvador. Ter Cristo como sua referência. Então, isso é viver. Então, assim, se eu aprendi a fazer isso, bom, porque uma das coisas que aconteceu, Adelmo, por causa do pecado, né, que consequente veio a morte, é que quebrou o relacionamento, né, do ser humano. O ser humano perdeu o relacionamento. Porque aquilo que tornava você meu semelhante, que era Deus em mim e Deus em você, foi tirado por causa do pecado. Sim. O pecado tirou. Então agora eu vejo você como estranho. Se você brincar, eu lhe mato. Aí criou uma hierarquia. Criou uma divisão terrível. Então, assim, aqueles que possuem os frutos do Espírito, né, vão conseguir ter domínio próprio, amor, alegria, paz, embora, né, não obstante o fato de que vai ter momentos em que você vai se sentir triste, você vai sentir raiva, esses momentos que todo ser humano tem. Mas isso são momentos. Não é uma constante. A constante é alegria, a constante é amor, a constante é paz, entendeu? Então, assim, como perdeu esse relacionamento, o homem não consegue se relacionar. Tem uma dificuldade terrível de se relacionar por causa do pecado. Houve essa interferência. Isso morreu. Esse relacionamento morreu. Então, uma certa discussão com um amigo, e aí nós vamos conversando, ele diz assim, mas rapaz, como é que tu, sendo um cara inteligente, tu anda com nós de Bíblia? E eu falei, como é que tu, sendo inteligente, tu não anda com a Bíblia? Sim. E aí o mesmo argumento. Mesmo argumento. É. Aí ele disse assim, rapaz, por quê? Não sei o quê e tal. Eu tô com fulano de tal que diz que, eu falo o nome do cara, eu já esqueci, falou que a religião veio pra dividir. Eu falei, veio mesmo. Sim, Jesus falou. Sim, veio mesmo. Ele, na verdade, não foi nem... Eu tô falando de religião pra você? Ela veio isso mesmo, ela veio fazer isso mesmo. Veio matar, em nome de Deus. Veio dividir. Sim. Separar casamento. Fazer tudo que você achar que de ruim, a religião vai fazer. Mas antes dele, Jesus já falou que ia deixar junto o pai, a filha, a mãe. Acabar tudo com isso aí. Agora, Jesus é diferente. Jesus é amar. Então, e esse amor que Jesus vê, quem tem esse amor, ele é odiado. Mas só que ele não odeia. Ele é ao contrário. Ele é odiado. Ele não vai odiar, né? Mateus capítulo... Segura aí. Não, segura você. Mateus capítulo 10, versículo 25. Por acaso vem trazer paz à terra? Paz não, espada. Vou jogar nora contra a sogra, o filho contra o pai, o irmão contra o irmão e tal. Assim sendo, os inimigos da sua família os inimigos do homem são seus próprios familiares. Justamente por esse anexo. Ou seja, eu hoje aceitei Cristo. E pelo fato de aceitar a Cristo, você não tem esse Cristo. É uma diferença. Então, se é uma diferença, vai uma divisão ali. Mas não é uma questão religiosa. É pelo fato de Cristo. E aí é algo dele para comigo, não de mim para com eles, entendeu? Então é isso que... Jesus não é hipócrita, porque ele falou isso, porque ele viveu na pele, com a família dele. Isso aí foi o que o Carreira da Neve falou, que brigou todo mundo dentro de casa. Brigou mesmo. E acabou. Acabou. Agora, brigou falou, agora daquele fato que eles falam mesmo. Sim. Agora eu pedi. Bora lá que dá nosso horário. Me perguntaram bem assim, Adelmo,
que Jesus é vida, é amor e tal. Eu falei pra eles o seguinte, Alan, que eu não falo como vocês falam geralmente assim, porque nos versículos que eu leio, que o povo diz que é outra Bíblia. É outra Bíblia. Eu nunca vi isso. Eu falei assim, Jesus falou, eu sou a ressurreição. E a vida. Quem crê em mim... Ainda que esteja morto, viverá. Pronto, Jesus falou isso. Só ressuscita quem tá o quê? Tá em Cristo. Não, quem tá morto. Ah, sim, desculpa, certo. Não é verdade? Verdade. Porque assim, eu não posso ressuscitar se eu não morri. Certo. Jesus poderia ter falado, eu sou a vida e a ressurreição. Certo. Não poderia? Poderia, entendi. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele poderia falar, eu sou a vida, o caminho, a verdade. Você tá entendendo? Tô entendendo. Você quer checar. Porque assim, quando Jesus veio e frustrou os coitados dos judeus, Deus, a gente vai enfrentar o Império Romano, no final Jesus pode acabar com esse plano que eu tô fora. O meu plano é espiritual. Certo. Então assim, ele veio na verdade trazer os judeus para o projeto de Deus que realmente sair da terra pecaminosa e para uma nova Jerusalém. Certo. E lá o corpo carnal, não pode mais entrar. Como foi o que você falou no vídeo do Natal. Isso. Que Deus, por ter tanta piedade do homem, tira do Éden para aquela santidade não queimar eles ali. Verdade. Não foi isso? Foi isso aí. Você falou? Foi isso aí mesmo. Então, e puxando de lá para cá, a gente vai entender que Jesus fala que eu sou a ressurreição e a vida, que o projeto dele é espiritual, veio explicar isso para os judeus. Então, tem que cumprir essa parte aí. Porque a turma tá achando que Jesus veio dizer que não vai morrer a carne. Não, aí não. Mas isso é mentira. É mentira, não. Que Jesus próprio experimentou por isso. Tudo que... o próprio Cristo morreu. Ele fez isso já pra mostrar. Tá entendendo? Ele, tanto que quando vem, fala, não me detenha. Verdade. Ó, fica lá, não me enche o saco. Eu vou subir, não me segura não. Com essas palavras, mas a gente entendeu. Não é desse jeito? Então, por isso que eu falei, o texto, é porque a turma tava num debate sobre a morte e falou assim, não, porque Jesus falou que ele é a vida, a ressurreição. Eu falei, não, ele não disse isso. Não. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Por isso que o Lázaro ressuscitado não morreu. Porque não pode ficar no mundo físico. Não tá pode. Entendendo? O que Elias ressuscitou todo mundo. Deixa eu contar uma experiência. A pessoa que está nos ouvindo, pode ser que a pessoa ouça, né? Me ouva! Não, tô fora. Mas eu vou aqui não dizer o nome, né? Certo. A pessoa não goste. Mas uma de nossas irmãs estava com um parente enfermo. Certo. Estava já com dois pés no caixão, né? Um braço, só tava um braço e a cabeça lá de fora. Tava quase já indo. Tinha muita coisa. Já. Cabeça e o braço. Falei assim, hoje vai. E aí, eles foram e oraram com fé. Sim. Essa irmã, mais uma comitiva lá, oraram pra eles. Mas não é que a pessoa reanimou? Certo. Aí a pessoa reanimou, rapaz. Graças a pessoa. Amém. Falei, e depois? Aí depois ela morreu. Eu falei, não tem jeito. Ele veio pra reanimar. Reanimou. Não falou que ia ficar vivo. Mas reanimou. Mas não, pera aí. Ficou vivo há 5 anos. Ficou 5 anos. Sim, então. Aí eu falei, e depois? Depois morreu. Ele morreu. Não tem jeito. Mas não orou de novo na prorrogação. Chama de orar de novo, não tem jeito. Então assim, os 10 leprosos. É porque a comitiva tinha morrido na metade. Já tinha. Os 10 leprosos. Os 10 leprosos estavam leprosos e tal, da beira da cova e não sei o quê. Aí foram curados, né? Certo. Só um voltou pra agradecer, que era samaritano. Beleza. E depois, morreu tudo. Não tem conversa. Inclusive que voltou. Então assim, porque essa é uma ordem natural. Então assim, a questão toda é pós-morte. Depois da morte física, o que será que acontece? Então assim, se todos morrem, né? Como a Bíblia fala, todo homem vai morrer. Vai findar o ciclo. É uma ordem. É uma ordem, não tem conversa. Vai findar o ciclo aqui na Terra. Isso pode ser interrompido, entre aspas, caso aconteça o arrebatamento. Só que no arrebatamento também vai morrer. Sim. Porque vai ser transformado no corpo. O corpo vai morrer
e vai nascer outro corpo. Não tem conversa, vai morrer. Não tem história. Né? 1 Coríntios capítulo 15, né? Não vai ter aquele velório de caixão, o povo acompanhando, enterrando e tal, mas o corpo vai ser morto, o corpo morre e nasce um corpo glorificado. Como é que é isso? Eu não sei bem, mas a Bíblia diz assim. Sim. Então, assim, 1 Coríntios capítulo 15, apóstolo Paulo falando sobre a ressurreição, como nós falamos lá, já comentamos outros vídeos sobre esse texto. Né? Apóstolo Paulo esperando Cristo vir no outro dia. Isso. E eu gosto muito desse texto, porque a Bíblia diz... Ele mesmo estava esperando. É isso. Como que Jesus diz? Que o dia e hora... Ninguém sabe. Nem Paulo sabia, que ele achava que era o dia seguinte e não veio. Ele achava que era amanhã, mês que vem, nesse ano. Por isso que ele falou. E nós, ele estava no meio. Claro. Que ficarmos vivos, seremos transformados. Então, assim, ele esperava, porque a Bíblia diz que o dia e hora ninguém sabe. Porque ele falava que era iminente, né? O apocalipse. Que era já. Naquela hora. Não, então, assim, isso vai acontecer. Se caso eu morrer hoje, eu vou passar pelo processo da morte física, né? E vou ressuscitar para a vida eterna em nome de Jesus, que assim eu creio que a Bíblia nos garante. Mas, se caso isso não acontecer, vier o arrebatamento da igreja, meu corpo será transformado, né? O corpo físico morre e nasce um corpo glorificado, porque no céu não entra nada que contamina. É isso que eu tô falando. Pronto, acabou. Então, assim, mas esse quesito morte é certo. Então, assim, o que ficou? Quando um ser humano nasce, ele já nasce lá com o dispositivo lá que vai acionar a qualquer momento. Tá entendendo? Como é que aciona? Isso aí tá por conta de Deus. Mas vai acionar. Por quê? Vai ter uma célula cancerígena, vai ter alguma coisa lá escondida lá, depois de 20 anos, estoura. Começou. Ele vai lutar contra aquilo, mas não tem, vai morrer. Porque é pela enfermidade que nós vamos ser tirados aqui da terra. Nós vamos morrer, vamos enfermar. A enfermidade vem por causa do pecado. Então, assim, quando o apóstolo falou que por o homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, então essa enfermidade. Então, o coronavírus é mais um agente que vai contribuir para isso. Qualquer um, Zika, o que for, câncer, AIDS. Tantas enfermidades, né, que foram... Parto fulminante que não tem nada a ver. Que foram criados, né, por conta do pecado, né? Sim. E o exagero da promiscuidade e tal. Muitas outras, a gente já achou poucas que tinha, aí criaram outras, né? Porque, não sei, foi um cara que transou com um macaco não sei onde lá, e daqui a pouco veio, né? Assim contaram pra gente, não sei se é verdade. Né? A gente não sabe nada, não sabe nem são macho ou fêmea, a maioria do povo. Coronavírus, né? Em um país lá, não sei aonde, lá, fizeram alguma coisa lá e escapou alguma coisa. País do frango frito, não pode falar o nome. Então, assim, já achou poucas que tem? Aí inventaram mais. É verdade. Mas só que a enfermidade não tem jeito. Então, assim, eu lembro quando um familiar meu estava pra morrer, como já morreu, já partiu, né? E aí, quando estávamos indo, né, para nos ver 1 minuto em vida ainda, por mais que ela não olhasse, não reconhecesse, mas pelo menos 1 minuto o coração batendo, chegasse lá, tá viva ainda e tal. Alguém disse assim, ela não tá em coronavírus não, né? Puxa, que loucura. E aí a pessoa, um outro familiar disse assim, não, mas o que ela tem mata também. Quer dizer, você pode morrer qualquer coisa, né? Então, a pessoa deu AVC, a pessoa tem infarto, o que for. Ai, ainda bem que não é coronavírus. Gente, o coronavírus é mais um agente. É mais um agente de finalizador do ciclo. Sim. Ele chegou para finalizar o ciclo. Então, assim, como eu quero viver. Eu quero viver, Adelmo. É verdade. Então, assim, eu sei que eu vou morrer. Então, quando não morro, eu quero viver. Então, se eu quero viver, eu vou atrás de coronavírus? Mas de jeito nenhum. Eu vou atrás de infarto? De jeito nenhum. Então, aí vai entrar esporte físico, aí vai entrar máscara, aí vai entrar o álcool em gel, aí vai entrar evitar aglomeração, enfim. Não quer usar máscara, não use. Vai contando que você faça qualquer coisa para você evitar que você tenha um infarto,
que tem AVC, Isso que aí. tem coronavírus, que tem qualquer coisa, porque você quer viver. É. Pronto, é isso. Então, assim, já que isso é uma verdade para todos nós, qual o conselho aqui de Alan Araújo para as pessoas? Aceite a Cristo como Salvador. Sim. E o que é aceitar Cristo como Salvador? Aceitar a sua mensagem. É verdade. Aceite a mensagem de Cristo. O ensinamento. O ensinamento dele. E o ensinamento dele está na Bíblia. Verdade. Como é que ele quer que eu seja como cidadão, como filho, como pai, como vizinho. Tá tudo lá. Tudo na Bíblia. Claro. Como vizinho, como funcionário, como patrão. Tá tudo lá. Porque nós temos patrões na Bíblia. Sim. Né? Como Paulo escreve a Filemon. Nós temos escravos na Bíblia. Sim. Nós temos servos, nós temos funcionários. Nós temos cargos políticos. Sim. Tá entendendo? Tá tudo na Bíblia. É só ler pra você ver como é que é. Né? Como Daniel, né? Sim. Que teve um cargo político importante, né? Muito importante. Sim. Como Esther, que foi mulher de um rei, né? Hoje seria mulher de um presidente e tal. Então, todos, como eu, que sou daqueles que é lascado, trabalham mais do que tudo, e como outros lá, o que deve fazer? Entendeu? Então, a Bíblia versa sobre tudo isso aí. Eu acho que eu estaria fazendo tijolo no Egito e não sem feriado, né? Rapaz. Sem guardar o dia de sábado. Verdade. Ó, Delmo, eu vou ter que despedir. Então pronto. Certo? Então fica aí essa... Ó, já que a gente falou da morte, então Certo. fica o próximo vídeo falar sobre essa vida após a morte. A vida após a morte. Isso. Ficou um deixa, né? É. Falar da vida após a morte. Isso. Vamos falar da vida após a morte e aí vou deixar para próximo vídeo. Pronto. Tá bom? Então despeça aí da galera. Deus abençoe vocês. Espero que vocês consigam entender o que nós falamos, né? Possa ser que eu tenha soltado alguma besteira, alguma carga d'água, né? Mas aí me perdoa alguma coisa. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço. Adelmo, aquele abraço. Boa luta. Deus te abençoe. Amém. Deixa eu transferir aqui a tela. Pois é, rapaz.